E aí, irmãos, graça e paz a todos. Irmãos, estou muito admirado e encantado com o capítulo 3 de Êxodo. Vamos seguir então a nossa visão panorâmica aqui do capítulo 3 de Êxodo. Eu quero falar com os irmãos que eu sempre achei o capítulo 19 de Êxodo um dos mais altos da Bíblia, mas o capítulo 3 tem encantado o meu coração com esse encontro lindo que Moisés tem com Deus na sarça ardente. Então, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que eu sempre tenho falado que Deus ele não é um Deus que surgiu na história. Ele não é somente aquele Deus que veio ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e aí ele tornou-se filho adotivo de José e ele era o próprio Deus. Não, ele é esse também, mas ele é o verbo que estava no princípio e todas as coisas foram criadas por ele. Ele é o Senhor da história, ele é aquele que acompanha a história, que escreve a história. Então, se você for um bom estudante, você vai ver que é ele que aparece na aparição, na viração do dia para Adão e Eva. Você vai ver que já vimos isso, né? Que ele é aquele que se revela para Abraão, para Jacó, para Isaac. Então Abraão ele intercede por Sodoma e Gomorra, Abraão almoça com Deus, Jacó luta com Deus, Isaac tem um encontro com ele. Então o nosso Deus ele é um Deus que tem narrado a história, tem estado lado a lado com os homens durante a história. E aí nós chegamos agora no capítulo 3 e temos mais uma teofania de Deus na história. Então, dentro da teologia, existem dois termos. Teofania, que significa aparição, mais Deus. Então, significa que as aparições de Deus antes da encarnação. Então, antes de Jesus ser encarnado em Maria, no ventre de Maria, toda vez que ele apareceu como o termo de o anjo de Deus, é chamado de teofania de Cristo. E depois da encarnação dele em Maria ali, é chamado de epifania. Toda vez que Deus se manifestava após a encarnação, era chamado de uma epifania. Então, aqui nós temos aqui no capítulo 3 uma teofania da presença do Senhor. Então, versículo 1, primeira verdade que nós vemos é que Moisés, nós vemos que ele é um hebreu, mas ele foi criado na cultura e no ensinamento egípcio, a ponto dele se tornar como um egípcio. A sua aparência também era como um egípcio. Provavelmente ele não estava com barba nem cabelo, porque sua esposa não reconheceu ele como um hebreu, mas reconheceu ele como um egípcio quando ela o conheceu diante do poço. E aí ele torna-se aqui um pastor do rebanho de seu sogro, e aí ele vai pastorear esse rebanho, e aí ele tem um encontro com Deus no Monte Horebe, o Monte do Senhor. E aí fala o seguinte, versículo 2: E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Então fala que apareceu, ele não está tendo uma visão, não está tendo um sonho, mas ele está vendo o anjo do Senhor. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Sarça, irmãos, significa espinheiro, tá? Algumas traduções vocês vão encontrar lá, que significa espinheiro. Então Moisés viu um espinheiro que estava pegando fogo, mas não era consumido pelo fogo. E aí, versículo 3. Então disse, vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo quem, irmãos? Vendo um anjo? Não, vendo o Senhor, que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça, Moisés, Moisés, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu. Quem prosseguiu, irmãos? O anjo? Não, está escrito Deus prosseguiu. E Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que estás é terra santa. Irmãos, por que era a terra santa o lugar onde Moisés estava? Por causa da aparição de Deus. O santíssimo lugar, por que o santíssimo lugar é tão santo? Porque é o lugar onde Deus aparecia. Então ali não está tendo encontro com um anjo,
Ele está tendo um encontro com o próprio Deus. Então a palavra anjo significa mensageiro. Então o Senhor está se manifestando para Moisés, para trazer uma mensagem para Moisés. E talvez, eu não posso afirmar, um dos motivos de estar escrito o anjo do Senhor tem a ver com o mensageiro de Deus. E que nesse caso era o próprio Deus falando com os homens. E aí, versículo 6. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para quem? Para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus opressores. Conheço os teus sofrimentos. E aí, o Senhor fala para Moisés que vai livrar, ele tem ouvido o clamor do seu povo, e ele vai então levantar Moisés para ser aquele que vai livrar o povo da opressão de Faraó. Versículo 10. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao Faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então, irmãos, esse versículo 10 me chamou a atenção o seguinte: Deus está falando para Moisés: Moisés, vai, porque eu te enviarei. Irmãos, então se Deus ele te enviar, não tenha medo. Porque ele, como fala o versículo 11, o 12, ele certamente estará contigo. Eu gosto muito dessa palavra, certamente. Eu já falei isso no outro vídeo. Essa palavra, para mim, certamente, ela tem o sentido de, com certeza estarei contigo. De modo algum me afastarei da tua presença. Então, o Senhor fala para Moisés, versículo 11. Então, Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Aí Deus fala para ele, 12. Deus respondeu: certamente eu serei contigo. Tipo assim, eu sei, Moisés, que você não é nada. Eu sei que você não pode nada. Mas eu, o Deus, o eu sou, estarei contigo. Certamente estarei contigo. Não te abandonarei. Eu estou te observando. Cara, isso é grandioso. E aí, ele continua: este será um sinal de que te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestarei culto a Deus neste monte. Que monte? No Monte Horebe, onde ele está tendo um encontro com o Senhor. E aí, versículo 14, Deus fala o nome, né? Versículo 13. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas, ele disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dizes: o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: certamente vós visitarei, pois tenho visto o que vós tem sido, vós tem sido feito aqui na terra do Egito. Então o Senhor repete várias vezes para ele, confirmando que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele fala para dizer que o eu sou que enviou. O Senhor não está dando um nome, simplesmente um nome que tivesse uma definição, mas ele está dizendo que ele é o eu sou. Algumas pessoas vão falar sobre a tradução eu serei o que serei. Então eu sou o que sou. E aí nós terminamos aqui a nossa leitura do capítulo 3. No versículo 19 fala assim, ó: sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma mão forte. Então o Senhor fala para ele: ó, Moisés, tu vai lá falar com o faraó, ele não vai deixar você ir, mas eu sei que com uma mão forte e poderosa ele vai deixá-lo. E aí no final ele ainda fala que ele não vai deixar o povo ir de mãos vazias, mas vai fazer com que os hebreus saiam abastecidos em prata, ouro. Versículo 21. E favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que quando sair, não saireis de mão vazia. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, aquela quem estiver hospedando, joias de prata e de ouro, e também roupas colocarei sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas, assim despojareis os egípcios. Então fala que eles sairão abastecidos
com as mãos fortes e poderosas do Senhor. Esse é o nosso capítulo 3, irmão. Irmãos, preste atenção, irmãos. Não feche a sua mente se você não está conseguindo entender essa questão da teofania de Deus estar aparecendo no Velho Testamento. Irmãos, entenda o seguinte: o Senhor, Ele é o Senhor da história. Ele que nos criou a sua imagem e semelhança. Como que aquele que nos criou a nossa imagem e semelhança não estaria fazendo parte da história? Como que ele não estaria aparecendo? Lá em João fala, né, que ninguém pode ver a Deus, né? Mas que fala que o Filho é aquele que revela a imagem e a beleza de Deus. E o Filho é aquele que está presente desde Adão até o livro de Apocalipse. Ele é o Deus que revela a beleza, o esplendor do Pai. Então, que os irmãos tenham paciência, se não estão observando isso ainda, e eu oro para que Deus dê graça, ilumine os nossos olhos, para que a gente possa compreender mais as aparições de Deus. Porque essa mesma cena do anjo do Senhor aparecendo para Moisés é uma cena bem parecida com o anjo de Deus aparecendo para o sucessor de Moisés, que é Josué. Ele vai estar com uma espada e ele vai falar a mesma coisa para Josué: tira os pés, as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Então teremos outras aparições, outras teofanias, e que o Senhor nos dê graça. E irmãos, vocês lembram de outro episódio bem parecido com a sarça ardente? Daniel, quarto homem da fornalha, o que estava acontecendo lá? Eles estavam queimando, mas apareceu um homem como o filho do homem dentro da fornalha. E esse quem era, irmãos? Esse era Jesus, e na sua forma de teofania, na sua aparição antes da sua encarnação. Então, irmão, graça e paz a todos, que o Senhor nos ilumine e nos dê graça para aprendermos mais da sua palavra e desejarmos ter um encontro com o Senhor, desejarmos ter um encontro como esses homens, irmãos, porque o encontro com Deus é que muda a nossa história. Moisés, ele era ali um homem fugitivo, ele tinha matado um egípcio, e o encontro com Deus mudou a história de Moisés. Então, se você está aí sem rumo, sem direção, busca o encontro com Deus e o Senhor vai alinhar a sua vida. Valeu, irmão. Graça e paz a todos. Amém.